Bom dia! Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, Senhor. Tudo que tenho, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um de nós. Nós buscamos fervorosamente o conhecimento da presença de Deus na nossa vida, diante da tradição, diante da fé, diante do magistério e diante da palavra de Deus, que é essa unidade perfeita em comunhão com Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nós estamos falando no Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre amor de Cristo, conforme o índice analítico. Hoje o parágrafo é o 701, que vai estar falando sobre a vida de Cristo, que nos revela o mistério do amor de Deus, do amor do Pai, e vai trazer para nós a pomba, o Espírito Santo, que desce sobre ele. Quando nós vamos ver a questão do batismo, o batizado, que Jesus se coloca diante do batizado que fazia João Batista. E o batizado de João é a conversão, convertei-vos e sereis batizados. Então, qual é a razão que Jesus adentra para ser batizado, que é necessário que ele fala, se ele não tem pecado, se não há motivo de conversão? Vamos lá? Vamos ler o parágrafo e a gente vai degustar desse entendimento para que a gente traga para a nossa realidade, o nosso mover diante do catolicismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, deixada por Jesus, o verdadeiro sentido diante da palavra de Deus, diante do ensinamento. Parágrafo 701. A pomba, no fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo. Então, ela está ligada, o simbolismo da pomba lá do dilúvio, com Jesus. Vamos lá? A pomba solta por Noé volta com um ramo novo de oliveira. Então, a pomba, ela foi solta para ver se tinha vida na terra, e ela traz um ramo novo, então simbolizando a pomba. No bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Quando Cristo volta a subir da água de seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. É o ramo novo, a vida nova em Cristo Jesus. Então, se ele não tem pecado, se ele não precisou de conversão, qual é a realidade deste mover? Quando Cristo volta a subir a água do seu batismo, a Espírito Santo, a pomba, desce sobre ele. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a santa reserva eucarística é conservada em um recipiente metálico em forma de pomba, suspenso acima do altar. O símbolo da pomba para sugerir o Espírito Santo é tradicional na icografia cristã. Vamos pegar nossa palavra, as 4 palavras do Evangelho, todos os Evangelhos, vai nos apresentar o batismo de Jesus. Nós vamos ler ele e vamos comentar um pouquinho nesse simbolismo da pomba, do mover do Espírito Santo e do batizado. No livro de Mateus, que é o primeiro Evangelho, vai nos dizer assim no Mateus capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, vamos pegar Mateus 3,16. Vamos ler a partir do 13. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusa-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Justiça completa, olha só. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que dos céus se abriram, e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição.
palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui traz para nós o mover de todos os ensinamentos que a gente aprende, escutando os ensinamentos diante da igreja, do catecismo. O batismo de Jesus é um batismo da redenção de todo o pecado original. Então, quando Jesus fala que era necessário ele adentrar nas águas, não é porque, e ser batizado, não é que todos nós temos que ser o batismo da conversão. Por quê? Se for batizado pela conversão, pelo pecado, então cada vez que nós pecamos, nós temos que ir lá e se batizar. Mas esse batismo abre as portas para os sacramentos dentro da Igreja Católica, que é esse batismo em Cristo Jesus, que é os sacramentos em Cristo Jesus, que é viver a confissão que nos lava, que nos purifica quando pecamos, é a Santa Eucaristia, é o batismo, é os sacramentos. Aqui Jesus, quando jorra na cruz a água e o sangue de Jesus, ali nascem os sacramentos, é a nova água, a nova aliança do batismo, onde que o batismo vem simbolizar para nós esse ramo novo, diante da pomba, diante do trazer de Deus, o mover do Espírito Santo, a graça que vem para nós na crisma. Então assim, irmãos, é uma bênção de Deus todos os sacramentos, vivenciado como o batismo, que nós passamos de ser de criaturas a filhos amados de Deus. Esse é o verdadeiro significado do batismo para todo cristão. De criaturas a filhos amados de Deus. A conversão, e se converter e ser batizado, era o mover de antigamente. Mas agora nós precisamos nos converter diariamente, confessar e nos salvar dessa forma. Confissão, vida em Cristo Jesus, diariamente. Mas o batismo traz para nós a vida em Cristo Jesus, que é nascer em Cristo Jesus todos os dias, dizendo amém, eu aceito a tua presença na minha vida todos os dias, com o mover do Espírito Santo, com os sacramentos, a graça que o Senhor nos dá. Amém? Vamos ler todos os versículos que falam sobre o batismo de Jesus. Em Marcos, capítulo 1, versículo 10, o próximo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos 1, 10. Vamos lá? Marcos 1, 10 vai dizer assim: Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu dos céus abertos o descer do Espírito em forma de pomba sobre ele. Agora vamos pegar Lucas. Lucas 3, 22. Lucas 3, 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho toda a minha afeição. João 1,32. Vamos ler a partir do 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: Sobre quem vier descer o repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Irmãos, os sacramentos em Cristo Jesus é uma graça muito grande. Diante dessas palavras, a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.